Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje eu vou falar sobre algo que sempre me perguntam, me enviam e-mails perguntando a forma como eu faço as minhas anotações. Mas antes de mostrar a vocês o meu método de anotar, eu quero fazer algumas observações, começando por uma questão muito importante, que é o motivo de nós fazermos anotações. Quer dizer, qual é o principal motivo? É a desconfiança que nós devemos ter em relação à nossa memória. Se todos tivessem uma memória privilegiadíssima, que conseguisse guardar tudo, então não haveria necessidade de anotações. Agora, vejam que nós não devemos fazer anotações apenas durante a leitura, mas sempre. E por que sempre? Porque as ideias estão constantemente surgindo na nossa mente. Mas as ideias são fugidias. E aquilo que surge num determinado momento, com certeza quase que absoluta, vai ser esquecido no momento seguinte. E isso acontece, né, não porque nós somos burros, ou ignorantes, ou temos um problema de memória. Não é isso. É apenas a forma como a mente funciona. Raríssimas pessoas podem se dar ao luxo de confiar plenamente na memória. Raríssimas pessoas conseguem lembrar tudo o que elas pensaram e todas as ideias que surgiram enquanto elas estavam lendo ou fazendo qualquer outra atividade. O Sertillange, ele diz com grande acerto que as anotações são uma espécie de memória exterior a nós. E ele inclusive cita o Montaigne, que diz que as anotações são uma memória de papel e elas servem exatamente como uma expansão da lembrança. Servem para aliviar o trabalho da memória. Então, para que aí a gente não se transforme em refém das oscilações da memória, é preciso tomar nota. Ou seja, é preciso ter essa segunda memória, em papel ou num meio eletrônico. Isso não só alivia o trabalho de lembrar, mas permite que nós tenhamos sempre à mão, depois, um material aí que pode ser utilizado para os mais diferentes fins. E essa é, aliás, uma questão da qual muitos de nós esquecemos. E esquecemos porque na faculdade, quando a gente aprende metodologia científica, se é que ainda se estuda metodologia científica, no meu tempo, por exemplo, existia a matéria, mas eu me lembro que a professora, ao invés de ensinar metodologia, obrigou todo mundo a ler aí a origem da família, da propriedade privada e do Estado, do Engels. Bom, mas, enfim, quer dizer, como vocês podem ver, a doutrinação marxista não deu certo, né? Bom, mas enfim, vamos voltar. E voltando ao que eu dizia, quer dizer, o método de anotação que se aprende em iniciação científica, em metodologia científica, é muito voltado ao fichamento de livros. E isso faz com que os estudantes se esqueçam de uma coisa essencial. As anotações, como eu disse já, precisam ser feitas sempre. Não só quando vocês leem. Quer dizer, nós precisamos anotar os insights da nossa mente. Nós precisamos anotar as nossas opiniões a respeito de todos os assuntos. Porque as ideias, elas não surgem só quando nós estamos lendo, não é mesmo?
E, repito, precisamos ir arquivando essas ideias, porque delas, no futuro, pode nascer um ensaio, um artigo, né? O começo de um conto, de um poema, ou quem sabe até de um romance. Uma outra questão que vocês precisam entender é que um sistema de anotações é algo muito pessoal. E é bom, é necessário que seja assim, porque cada mente trabalha de uma forma, né, seguindo aí uma determinada linha de conexões, digamos, né? Agora, acontece que muita gente, ao invés de prestar atenção à própria forma de pensar, né, ao invés de prestar atenção ao desenvolvimento das próprias ideias, só obedece àqueles critérios de fazer o fichamento dos livros. Agora, obedecer a um critério que não foi adaptado à nossa maneira de pensar, bom, isso não é produtivo. Ou seja, todas as etapas do trabalho intelectual, elas precisam dialogar com a maneira que a nossa inteligência trabalha. Eu sempre me lembro do que o Jean Guiton conta, né? Ele tinha uma curiosidade muito grande de saber como é que o Marie-Joseph Lagrange trabalhava, né? Vejam, esse Lagrange não é o teólogo Garrigou Lagrange, tá? Mas é o Marie-Joseph Lagrange, que foi o fundador da escola bíblica e arqueológica francesa de Jerusalém, né? E que foi autor aí de uma infinidade de livros de história e de exegese bíblica. E o Guiton ficava imaginando, né, como é que o Lagrange fazia as anotações dele. E claro, quer dizer, ele imaginava o Lagrange cercado de fichários enormes, né? Até que um dia o Guiton foi até Jerusalém, né? E quando ele entrou no escritório do Lagrange, bom, ele teve uma decepção enorme, né? Porque o Lagrange tinha só um caderno, né, em que ele anotava, sem nenhuma ordem, tudo o que ele pretendia usar, né? Os textos que ele queria usar, os pensamentos dele. Então vejam, nós temos então até agora duas dicas. Tomem nota sempre. As notas não servem só para fazer fichamento de livros. E, partindo ou não dos métodos de anotação aí conhecidos, adaptem esses métodos de acordo com o que vocês precisam, de acordo com a forma de vocês pensarem. O Sertilange, nesse sentido, faz uma observação ótima. Ele diz que você anota em função de uma necessidade pessoal. Quer dizer, se trata de você se completar a si mesmo, de você preencher a si mesmo. Ou seja, fazer anotações não é só copiar tudo que é interessante ou que parece bonito. Não, as anotações precisam obedecer à nossa personalidade, às nossas necessidades, aos projetos que nós queremos ou precisamos realizar. Agora, vou explicar uma coisa para vocês não saírem por aí, né, dizendo que eu sou contra o fichamento de livros. Não se trata disso. É claro que se você está preparando aí a sua dissertação de mestrado, algum trabalho acadêmico, né, bom, aí é uma necessidade seguir aquele padrão de fichas, né, com bibliografia, com esquemas, com citações, né? Bom, e isso qualquer livro de introdução aos métodos de pesquisa pode ensinar para vocês. Tá certo? Muito bem. Bom, mas como é que eu trabalho? Como é que eu faço as minhas anotações? Bom, eu faço dois tipos de anotações, tá? O primeiro é para os trabalhos de crítica literária.
Então, sempre que eu vou analisar um livro, né, eu não uso fichas. Nunca usei, e também nunca usei aquilo que Albalá fala, né, aqueles linguados, que são umas fichas como no formato de um marcador de página, que ele gostava de usar para fazer as anotações dele. Né? Nada disso. Eu sinto um prazer imenso em tratar mal os meus livros. Tá? E eles são muito obedientes, porque eles nunca reclamam. Então, eu escrevo diretamente no livro, sem dó nem piedade. Tá? É ali, na página do livro, que eu converso com o autor. Tá? E muitas vezes até xingo o autor. E outras, claro, eu elogio também. Né? Então, eu separei aqui para vocês um romance do Armando Fontes, para vocês verem um pouco como é que eu trabalho. Tá? Então, vejam, eu sublinho, eu escrevo o meu julgamento, né, a respeito da passagem que eu estou lendo. Enfim, eu vou fazendo marcações direto no livro. Tá? E isso é muito importante vocês perceberem. Quando nós lemos, nós nos apropriamos da leitura. Nós nos tornamos como coautores do livro. Então, quando eu leio, a obra se torna minha propriedade também. Então, as minhas anotações são feitas nesse sentido. Eu anoto o porquê da minha discordância ou da minha concordância. Eu anoto o que surge na minha mente no instante da leitura. Tá? Pode ser aí uma lembrança pessoal, tá? Pode ser a lembrança de um outro texto, podem ser ponderações sobre como, na minha opinião, aquele trecho está mal escrito, ou poderia ficar melhor se fosse escrito de uma outra forma. Enfim, eu vou gravando na página, sempre a lápis, tudo o que me vem à mente. Depois, quando eu termino a leitura, antes de escrever a crítica, o que eu faço? Eu releio essas observações todas e vou formando conjuntos de observações. Vou reunindo em conjuntos temáticos, né, no papel, quase sempre, os pontos centrais dos comentários que eu escrevi no livro. E aí, o que acontece? Quando eu termino, eu já tenho pronto o esboço do texto. Então é só escrever o ensaio. Tá? E uma outra coisa, esses conjuntos temáticos de anotações, eu depois jogo fora, tá? Porque o que eles são? Eles são só uma cópia mais organizada do que daquilo que já está no livro. Tá? Bom, essa é a primeira forma de anotar. Mas eu sigo um método de trabalho diferente quando se trata de outras leituras, tá? De leituras aí, digamos, teóricas. E essa segunda forma de anotar é muito diferente. Tá? E eu utilizo ela também para todas as ideias que eu tenho, tá bom? Bom, como é que eu faço? Eu uso essas fichinhas aqui com pauta que vocês encontram em qualquer papelaria. Tá? Essas daqui são as chamadas fichas número 2. Porque assim, dessas fichas aqui tem de diferentes tamanhos. Tá? Então, quando eu começo um livro que eu quero estudar, eu pego um punhado dessas fichas, o lápis e começo a ler. E sempre que eu encontro algo que me parece importante, ou um trecho que desperta o meu interesse, o que eu faço? Eu pego uma ficha e coloco as seguintes observações. Ó, como está aqui, no canto superior esquerdo, o título do livro e o autor. No canto superior direito, o tema da anotação que eu vou fazer. Tá? Então, por exemplo, estas fichas aqui são da minha leitura do livro O Estilo, do Walter Pater. Tá? Então, são todas do mesmo livro, mas se referem a temas diferentes. Tá? Essas aqui são algumas. Né? Então, por exemplo, aqui o que eu tenho? Eu tenho
linguagem e consciência da linguagem, pós-modernismo, entre parênteses, relativismo, diferenciação entre prosa e poesia. Bom, e assim vai. Tá? Às vezes eu posso fazer várias fichas com o mesmo tema, ou não. Quer dizer, depende do que eu vou encontrando e do que desperta a minha atenção, o meu interesse. E depois, claro, no centro da ficha eu coloco as minhas observações ou um trecho do autor. Mas sempre, sempre com o que eu penso a respeito do que ele diz. Tá? E quando se trata de escrever o que eu penso, eu coloco sempre entre colchetes, para não ter uma confusão depois, ficar sem saber se a ideia é minha ou é do autor. Tá? E aqui no canto inferior direito, o número da página do livro. Tá? Bom, como eu não vou usar imediatamente essas anotações, então elas vão para um arquivo. Tá? Esses arquivos, eu não peguei um aqui porque é meio... fica fora de mão mostrar para vocês. Mas são arquivos de madeira e eles têm o mesmo tamanho da ficha. Tá? E vocês acham aí qualquer papelaria. Tá? E como eu arquivo as fichas? Eu arquivo as fichas pelos temas. Tá? Outras pessoas preferem arquivar por livro ou por autor. Não, eu arquivo por tema. Então, se eu preciso escrever algo, por exemplo, sobre pós-modernismo, tudo o que eu já li sobre pós-modernismo em diferentes livros está no mesmo lugar, no mesmo fichário. Tá certo? É isso, meus caros. Agora vejam, essas são as minhas formas de anotar, com as quais eu me adaptei, com as quais eu produzo melhor. E vejam, elas não surgiram de repente. Tá? Eu fui modificando, fui aperfeiçoando esse sistema de trabalho ao longo da minha vida. Agora, o principal que é? O principal é começar. Né? E passo a passo, vocês também vão encontrar métodos de trabalho que são os mais adequados à personalidade de vocês, à forma de pensar de vocês. É isso que vocês precisam buscar. Tá bom? Muito bem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e tudo de bom, pessoal. Até o próximo vídeo.